Desde já, irmãos, eu já quero começar dizendo que a gente precisa se aperceber mais para as coisas do céu. Amém? Nós ainda tratamos o culto como um evento. Amém, irmãos? Quando a gente vem aqui assistir um filme, não existe tanta distração. Quando a gente está assistindo um jogo de futebol, uma partida importante, não existe tanta indisplicência e tanta irreverência. Amém, irmãos? Amém. O título dessa noite é mediante tudo. Quem é o culpado disso? Quem é o culpado do culto estar esvaziado? Não. O culpado não é uma pessoa, o culpado são sentimentos. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos entender nessa noite que o culpado não é uma pessoa. A gente vive em busca de saber quem é o culpado. Quem é o culpado? Será que é o pastor? Será que sou eu? Será que é a pessoa que não veio? O culpado dessa situação que a gente está vivendo, da abertura que a gente contemplou, dos louvores que falam conosco, não é uma pessoa, irmãos. O culpado são atitudes. Amém? Amém. São as motivações erradas. O que é que nos move? Essa é a pergunta. O que nos move? O que nos traz, o que nos tira, irmãos? Nós temos que entender que a mesma coisa que nos move é aquilo que pode nos parar. Amém? Esse último louvor que foi cantado, Deus me chamou para tudo abandonar, não é para todos. Mas é para alguns de nós. O tudo abandonar é para alguns de nós. Então a questão é a falta dessa atitude, não é a pessoa. Amém, irmãos? É as atitudes que vão nos levar à pessoa de Cristo. A pessoa que nós temos que manifestar é a pessoa de Cristo. Amém, irmãos? Nós precisamos ter mais temor, amor e reverência pelo culto. Eu quero que os irmãos estejam orando e intercedendo, porque durante esse culto me veio um pensamento, se for da minha carne vai sair, de transferir esse culto de sexta para quarta. Porque nós estamos aqui para servir. O intuito do culto, irmãos, alguém vai dizer, é para adorar a Deus, é para adorar a Deus. Mas nós deveríamos ir de uma forma mais ampla, Paulo diz que o culto, tudo que nós façamos é assim para a glória de Deus, mas também é para a edificação do corpo. Então se o problema está na sexta-feira, a gente vai para a quarta-feira. Se na quarta-feira não der resultado, a gente vai para a segunda. Amém, irmãos? Para que o corpo, na sua grande maioria, possa estar mais tempo junto. Se o problema dos atrasos é a sexta, vamos ver se na quarta dá certo. Se o problema da sonolência e do cansaço é a sexta, a gente vai passar para a quarta. Amém? Atitudes. Nós vamos tomar algumas atitudes para que a gente saia do estado que a gente está. Amém? Amém, irmãos? A gente está parecendo... Parece que nós estamos vivendo... Alguém já leu Lamentações de Jeremias? Quem já leu, lê de novo. Quem nunca leu, lê. Essa semana eu fui lembrado que eu não sou apenas um pregador, também sou um pastor e também sou sim um profeta. Eu não tenho dom de profecia. Tem irmãos aí que tem dom de profecia. Aquele que tem dom de profecia, ele fala a quem? A quem que ele fala? Ele fala aos corações. Porque Paulo diz que quem profetiza revela o que está no coração do homem, individualmente. O profeta, ele fala povo. Ele fala todo um povo. Ele fala toda uma igreja. Amém, irmãos? Está na hora de a gente parar de achar que o que às vezes é pregado, falado, nesse tom de conserto, de alinhamento, é uma indireta individual para alguém. É um chamamento coletivo.
Irmãos, Daniel foi levado para a Babilônia junto com o povo sem ter feito nada. Daniel passou uma vida na Babilônia, num cativeiro de santidade, de santificação, de milagre, de sobrenatural. E quando ele foi orar, ele disse: Senhor, perdoa os nossos pecados. Amém, irmãos? O profeta, ele fala ao povo, ele fala à igreja, ele fala aos ouvintes, a todos. E Deus usa profeta, irmãos, Ele sempre usou profeta nas duas pontas. Tanto quando o povo estava bem, quando o povo estava mal. Glória a Deus. Quando o povo está bem, ele se afasta de Deus. Aí Deus leva ele para o cativeiro, leva ele para o deserto, leva ele para o vale, para o quê? Provar. E quando Deus está próximo de trazer o povo de volta, Ele diz: eu levarei esse povo para o vale, para o deserto, e lá eu falarei com ele, e lá eu o sustentarei, e de lá eu tirarei e trarei ele de volta. Amém, irmãos? Amém. O propósito do Senhor nunca é punir, sempre é educar. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Nós precisamos aprender, eu preciso aprender, a adorar em todas as circunstâncias. Sabe por que a irmã vem aqui e chora? Por que a irmã vem aqui e chora? Porque tu acha que ela tem unção e aquilo ali leva ela a chorar? Sabe por quê? Porque ela está vivendo o que ela está falando. Agora está começando a viver o que ela tem falado. E ela vai chorar cada vez mais, porque dói. Porque João viu um livrinho, Apocalipse 10, e ele falou que o livrinho na boca era doce. Agora quando ele vem para o ventre, ele é o quê? Amargo. Amargo. Amém? Quem gosta das minhas pregações, levanta a mão. Eu adoro elas. Só que agora elas começaram a descer para o ventre, irmãos. Eu estou sentindo nas minhas entranhas tudo aquilo que eu achava lindo nos meus lábios. Doce. Eu dizia: eu sou muito melhor pregador do que pastor. E tão bem que eu prego. A minha base era as pregações, não era nem o que eu fazia como pastor. Então talvez por mais que eu pastoreasse, eu achava que ainda assim eu era o melhor pregador. Irmãos, daqui do VAR tem que ser educado a pregação. Coisas doces. Só que agora não é mais só na boca que elas têm que ficar. Elas estão começando a descer as nossas entranhas. E a quem mais é dado, mais é cobrado. Amém? Tantas coisas que eu ensinei, tantas coisas que a irmã tem ensinado, e talvez agora nós estamos começando a viver. Abre comigo no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Não posso viver sem tua misericórdia, e que eu dependo só de ti. Posso perceber em cada detalhe da minha história, E que tens cuidado bem de nós. Acharam Gálatas 3? Só versículo 8. Mas eu vim te entregar o melhor de mim. Acharam? Qual é o melhor de mim, irmãos? Qual é o melhor que você tem para dar para o Senhor? Tudo. Ainda que seja um monte de pecado. Amém? Amém.
Ainda que não seja nada, ainda assim, irmãos, o nosso melhor para Deus é tudo. O nosso melhor para Deus se contém na maioria dos salmos de Davi. Iniquidade fui formado, iniquidade formou minha mãe. Para onde fugirei da tua face, ó Deus? Elevo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Versículo 8 diz assim, olha, tendo a Escritura previsto, anunciado que Deus havia de justificar, salvar, perdoar pecados, pela fé os gentios, ele anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Nós precisamos entender, irmãos, que todas as coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer, elas já foram anunciadas pelas Escrituras. Irmãos, o Evangelho de Cristo, ele não começa em Mateus, ele começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Paulo diz que o Antigo Testamento é sombra. É como se nós abríssemos o Antigo Testamento e ele fosse um livrinho, uma história em quadrinhos. O Antigo Testamento era uma história em quadrinhos, onde Deus estava tentando ilustrar algo, ilustrando uma realidade a qual viria a se cumprir. A palavra já tinha pré-anunciado que nos nossos dias todos seriam reconciliados com Deus através do Evangelho da cruz de Cristo. Mas primeiro ele anunciou ao crente Abraão. E nós ouvimos um pouquinho aqui domingo sobre a história do crente Abraão. Quantos erros e quantos acertos. Nos erros nós contemplamos a fidelidade de Deus, e nos acertos nós contemplamos a fidelidade de Deus. Nós precisamos crer, irmãos, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero usar esse texto para dar uma base do que nós vamos ouvir nessa noite. Nós precisamos entender o que foi pré-anunciado para os nossos dias. A igreja de Atos 2 é a nossa referência, mas a igreja de Apocalipse 3 é a nossa realidade. Amém? Se nós não entendermos o momento, nós não entendemos a luta e nós perdemos a luta. O chamado para os nossos dias não é vender tudo e repartir entre si. O chamado para esses dias, irmãos, é para que a gente venha despertar o que tem nos movido. O que nos move? A igreja dos últimos dias é uma igreja que é movida pelas suas próprias vontades. É o extremo da igreja de Atos 2. A igreja de Atos capítulo 2 vendia tudo, repartia, tinham tudo em comum. A igreja de Apocalipse 3 ela se considerava rica e abastada e de nada ela precisava. Nada e nem ninguém. O que te move a servir o Senhor? A conversão da tua casa, a conversão do teu marido, da tua esposa? Se for isso que te move, aí você vai te parar. O que te move? Tocar no grupo de louvor? Isso vai te parar. Paulo diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Morrendo um, todos morreram. Irmãos, não tem outra passagem que diz que existe mais alguma coisa que nos constrange. O que tem que nos mover, o que tem que nos tirar do nosso lugar,
O que tem que nos convidar a ir para a cruz, ou não descer dela, é o amor de Cristo. Morreu, logo todos morreram. Irmãos, tudo aquilo que estava em forma de figura, e nós vamos ler algumas figuras nessa noite no Antigo Testamento. Aquilo estava como fosse um gibizinho, umas historinhas infantis. Elas estão se cumprindo nos nossos dias. Amém? É pela fé que os gentios seriam salvos. E esse evangelho primeiramente foi anunciado para Abraão, um homem imperfeito. Amém? Um homem perfeito, irmãos. Só que a vez que ele foi um peregrino na terra, não um andarilho. Andarilho anda sem rumo, peregrino não. Um peregrino ele vai para onde o Senhor conduz ele. Amém? Nós temos que entender que nós estamos sendo conduzidos por essa terra. O primeiro louvor cantado nessa noite aqui falou contigo. Quem nunca pensou em desistir, né? Eu já. Tem semana que eu penso todo dia. Tem semana que não. Amém, irmãos? Irmãos, Abraão pensou em fugir, fugiu. Às vezes parece engraçado, mas há vezes que quando... Imagina Noé. Quantos dias ele ficou dentro da arca? 40. Quantos dias dentro da arca? 150, né? Mais de 100 anos trabalhando pela arca. Aí fica lá 150 dias. Aí ele sai, Deus manda ele trabalhar mais um pouco, manda ele plantar e multiplicar. E às vezes que ele planta uma vinha. E o que ele faz com aquela vinha, irmãos? Toma um porre. Amém? Aí nós podemos focar em várias coisas. Podemos focar nas consequências dessa atitude dele. Podemos focar que isso foi um pecado? Não, mas nós podemos focar naquilo que Paulo explica melhor em Efésios capítulo 5, que nós não devemos ser insensatos, mas entender a vontade de Deus. Então não vos embriagueis no vinho a qual a contenda, mas enchei-vos do... Deus não mandou ele plantar a vinha para se embriagar, mas ele se embriagou. Talvez ele o tinha mal. Talvez depois de 150 dias, irmãos, junto com a esposa, 3 noras e 3 filhos, mais um monte de bicho, ele não estava legal. Vamos focar, irmãos, que Deus não quebrou a aliança que tinha com ele, porque ele quebrou algo diante de Deus. Amém? A nossa adoção é de filhos. Agora sim, irmãos, os nossos dias são dias difíceis, dias trabalhosos. Paulo diz, olha Timóteo, nos últimos dias vão ter homens o quê? E daí ele vai falando de atitudes e sentimentos. Porque homens e mulheres imperfeitos sempre existiram. Só que eles que nos últimos dias seriam homens amantes de si mesmos. E daí ele vai dando a lista. Isso tem invadido e tem inundado a igreja. Amém, irmãos? O culpado não são pessoas. O culpado é atitudes. Porque pessoas sempre serão infalíveis. Infalível é Deus. Nós somos falíveis. Suscetíveis ao erro, nós erramos. E uma das coisas que nos leva a errar e caçar bruxa onde não existe bruxa é não conhecer o que estava escrito. O nosso chamamento, o chamamento para a igreja dos nossos dias é arrepender-vos. Amém? Por mais duro que seja, irmãos, a igreja de Atos ela acordava todo dia pensando, onde é que vai ser o culto hoje?
A igreja de Atos acordava todo dia tendo certeza que ela ia comer, porque alguém ia repartir com ela. A igreja de hoje acorda todo dia fazendo um plano do que vai fazer com a sua vida, o que vai fazer com os seus bens. Amém? E nós vamos entender que é por isso, por algumas coisas dessas. A igreja é chamada de quê pela Bíblia? De noiva, mulher. E o Senhor é o esposo, o noivo. É o homem da relação, é o cabeça da relação. E a Bíblia diz que a igreja, com algumas atitudes, ela adultera quanto ao seu marido, quanto ao seu esposo, quanto ao seu noivo. Amém? E nós vamos entender nessa noite se nós temos ou não temos adulterado. Esse adultério, irmãos, ele causa 3 coisas. Amém? Abre comigo em Gênesis 38. Irmãos, em Gênesis 18, nós temos ouvido esses versículos nos últimos dias. Em Gênesis 18, quando os anjos vêm anunciar uma bênção para Abraão, quando eles vêm anunciar o cumprimento da promessa, os louvores que nós cantamos, a maioria falta alguma coisa ou foi incluída alguma coisa que não devia estar. Aquele ali que é Deus de milagre, Deus de promessa, faltou alguma coisa ali. É Deus de realidade também, que foi pregado esses dias. Eu estava olhando aqui meu caderno antes, e eu creio que logo, irmãos, eu vou parar de preparar a mensagem e vou começar a pregar tudo de novo que já foi pregado. Quem acha que nós deveríamos fazer isso? Mas com convicção. Eu estava aqui procurando a página de hoje e tinha ali uma mensagem. A falta de prioridade me tira daquilo que é melhor. É falta de prioridade, irmãos. É isso que tu estás pensando, que talvez alguém não faz e a gente às vezes não faz. É falta de prioridade. Ah, eu não tenho tempo. Tem tempo, não tem prioridade. Cada vez que tu achar que tu não tem tempo, ou que tu não tem gasolina, ou que tu não tem dinheiro, ou que tu não tem disposição, ou que tu não consegue ficar com os teus olhos abertos de madrugada, cada vez que tu vir argumentar com alguma coisa assim, pare e pensa se não foi falta de prioridade. Se a gente não deixa para dormir justamente na hora de orar, se a gente não gasta o nosso dinheiro com aquilo que não é pão e vinho, aquilo que diz lá em Isaías, aquilo que era prioridade para um judeu, pão e vinho. Amém, irmãos? Prioridade. Vamos voltar para Gênesis 18. Não precisa abrir, fica no 38, não se perde. O anjo vem, anuncia, Abraão crê, a mulher duvida. E Deus começa a falar consigo mesmo, para que ficasse registrado, irmãos. Lembra da história em quadrinho, que agora nos nossos dias é uma realidade? E ele diz: esconderia o Senhor alguma coisa a Abraão? Por que Deus não escondeu a Abraão a sua vontade? Porque Abraão fazia parte da aliança que Deus tinha com o Evangelho de Cristo. Nós somos ou não somos os remanescentes, irmãos? Somos ou não somos? A igreja dos remanescentes. E
Então nós já podemos tirar o Senhor como culpado disso tudo. Não tem nos faltado a revelação. Eu creio que nós temos que parar de pedir revelação. Nós temos que começar a orar por arrependimento, por quebrantamento, por desprendimento, por atitude. Amém? A gente não precisa mais ficar pedindo, irmãos, para que Deus mostre, para que Deus revele. Sempre tem algo conosco que Ele não vai nos esconder nada. Sabe quando é que vai vir mais revelação de Deus? Quando tiver mais obediência da nossa parte. Amém. Ele sabe por que Deus não vai esconder nada de Abraão, além de Abraão ter uma aliança e uma promessa? É que Abraão com certeza vai anunciar as coisas que o Senhor anunciar para ele, para os filhos. Gênesis 38. Versículo 6 ao 11. Diz assim: Judá, pois, tomou uma esposa para Er, o seu filho mais velho, e o nome da esposa era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, casa com ela e suscita semente ao teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, entrando a mulher do seu irmão, derramou em terra a semente, para não dar semente ao seu irmão. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho mais novo, seja grande, adulto. Portanto disse: para que porventura não morra também este, como os seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa do seu pai. Amém, irmãos? Alguns de nós, talvez até eu mesmo, aqueles que acham que o Senhor te chamou para tudo abandonar. Nós vamos entender que igreja não é lugar de ter prazer, igreja é lugar de gerar filho. Amém? Amém. O que essa passagem aqui quer nos mostrar, irmãos, que o Senhor, aqueles que são escolhidos para dar continuidade. Jesus era de qual tribo? Da tribo de Judá. Quem é o filho mais velho? Quem é o nosso irmão mais velho? Jesus. Tu vai dizer: ah, pastor, mas não tem nada a ver com Jesus, porque Deus o matou porque ele era mau. Sim, e Jesus não se fez pecado em nosso lugar? Não agradou o Pai moelo? Então Judá tinha 3 filhos. O mais velho, Deus matou. Só que o plano tinha que continuar, assim ou não? Então Judá fala para o seu outro filho, era a lei da época dizia isso: casa com a tua cunhada, para que o teu irmão tenha semente prorrogada. Ele casou ou não casou? Casou. Só que ele não gerou filho, ele só teve prazer. Porque ele coabitava com ela. Ele se relacionava fisicamente com ela.
Mas a honra e a glória seria de quem? Dele ou do irmão mais velho? O que te move? O que nos move, irmãos? A honra para o irmão mais velho ou a honra em benefício próprio? Essas coisas, irmãos, nos matam. Agora não mais como no Antigo Testamento. Agora como em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz: é por isso, por não discernir o corpo, é que existem muitos enfermos e alguns que já estão mortos. O nosso chamado, irmãos, é para gerar filhos para Cristo. Não é para ter prazer. O Senhor nos chama para se relacionar com a igreja. Olha a figura. Tamar é a figura da igreja. Ela precisava gerar filho, para que a descendência de Cristo se prolongue. Mas Onã não entendeu. Ele lançava a semente em terra. Por quê? Porque a glória não seria dele. É esses sentimentos, irmãos, essas atitudes, essas motivações, a culpada de nós não estarmos gerando o que mesmo? Filhos. Irmãos, a questão não é estar cheio ou estar vazio. A questão não é ter 18 pessoas hoje ou 60 no domingo, irmãos. A questão é que os cristãos sejam filhos de Deus, se comportem como filhos. O que mais tem no meio da igreja hoje é bastardo. O que é um bastardo? Um filho ilegítimo. Não tem herança e não usufrui de herança. Agora também tem filho religioso. Sim ou não? Que serve a Deus por medo. Ele se move por medo. Ou então ele se move por recompensa. Pelo que se movia o irmão do filho pródigo? Por medo e recompensa. Porque quando ele é chamado pelo pai para abraçar o irmão, o que ele faz? Ele joga na cara do pai que ele estava trabalhando por recompensa. O pai nunca recompensou ele. E o pai disse: tu que não entendeu nada, tudo é teu. É herança, não é pagamento. Ouvimos esses dias. Nós não trabalhamos, irmãos, por pagamento, nós trabalhamos por herança. Sim, na boca essa palavra é doce. O problema é quando ela entra nas entranhas. Ela é amarga. Amém, irmãos? E ela precisa entrar em cada um de nós. E eu não sei se é no vale, se é no deserto, se é na planície, se é na montanha, o Senhor vai nos levar. Porque eu creio que nós somos uma igreja remanescente. Quanto tempo vai levar para que a gente comece a gerar filhos? Depende das nossas atitudes. Depende de como é que a gente vai ser daqui hoje, nessa noite. Depende de quantas vezes tu vai ouvir e reouvir essa palavra novamente. Não precisa levantar a mão, porque é constrangedor. Qual foi a última vez que tu entrou no YouTube e acessou e ouviu uma palavra inteira? Dá para ver pelos acessos, irmãos. Tem palavra lá com 8 visualização, 11 visualização. Eu conheço irmãos de fora daqui que congregam em igreja evangélica que não perde uma. Ele manda para mim mensagem, ou aquela parte lá, aquele minuto da tal pregação lá de 1h30. Falou muito comigo. Amém, irmãos? Mas nós nos fazemos o quê? Negligentes. Porque nós queremos ter prazer na igreja, não gerar filhos. Glória a Deus. Deus matou. E tem mais uma coisa, irmãos, que nos impede: a imaturidade. Sim ou não? Eu creio que nós estamos nesse cenário aqui, talvez. Alguns ainda querem ter prazer com a igreja. Outros já não querem mais ter prazer, mas são imaturos.
Aí por isso que Deus não te usa, porque senão tu vai morrer. Sim ou não? O Judá entendeu. Ele falou, calma aí, precisa gerar, mas espera um pouquinho até que o meu outro filho fique o quê? Maduro. E tu sabe maduro para quê, né? Era uma criança, ainda não tinha semente, ainda não tinha sêmen. Que a gente possa, irmão, estar despertando o amadurecimento para que a gente possa ser esse filho. O que vem a se relacionar com a igreja não por prazer, com entendimento, gerando para Cristo. Amém? Abre Números capítulo 5. Enquanto tu procura, pode cantar junto. Esses irmãos não estão aqui em cima para enfeitar, não. Glória a Deus. Eles ainda ficam meio tímidos, mas vai ficar bom. Tudo que nós fizemos é para a glória de Deus. Vai ficar bom o negócio. Logo esse solta. Um encontro com Deus. Número 5 o quê? 5:27. Acharam? Irmãos, será que nós somos uma igreja adúltera? Será que nós temos traído nosso esposo ou não? Traição é o que? Atitude, certo? É um ato de infidelidade. Pensa nas coisas do céu um pouquinho nessa noite. Aí tu fala em traição, é o homem que vai lá e sai com outra mulher, a mulher que vai lá e sai com outro homem. É isso aí. Agora o relacionamento da igreja com Cristo ele é muito mais amplo. Sim ou não? O Senhor nos chama, irmão. Tem a parábola dos talentos. Um recebeu quantos talentos? O outro? E o outro? Nós somos chamados a coisas diversas, capacitados diferentemente, mas nós somos chamados. Somos chamados a ser santos, a ser servos. E somos chamados para ser um corpo. É para o corpo que eu estou falando nessa noite. Amém? Por um minuto esqueça a tua infidelidade individual, o teu pecado individual. Lembra de uma pregação chamada Mente Coletiva? Quem ouviu de novo no YouTube, levanta a mão. Não pode mentir. Quem já ouviu ela de novo no YouTube? Ela já está quase um ano, lá uns 6 meses. Quem já ouviu? Eu ouvi. E Deus é testemunha. Eu preguei e já ouvi de novo. Irmãos, isso não é para acusar ninguém, isso é para nos mostrar quão infiel nós temos sido. Nós não temos tempo para ouvir uma pregação. Amém? Quem foi no cinema assistir Os Vingadores? Levanta a mão aí. Quem foi no cinema assistir algum outro filme? Quem não perde um dia de serviço, não chega atrasado um dia, levanta a mão aí, pá. E não deve perder, não. Só que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então o nosso tesouro está o nosso coração. A prioridade, nossa falta de prioridade nos priva daquilo que é melhor. Sermos filhos de Deus. Lembra da história em quadrinhos para nos mostrar uma realidade nos dias de hoje? Aqui em Números, irmãos, no capítulo 5, nós não vamos ler tudo porque ele é muito comprido, pode ler em casa a partir do 11, mas olha para mim por enquanto. Ali começa a dizer que se o marido está enciumado da sua esposa, se ele desconfia que ela está traindo ele, uma figura. O
O Senhor sabe ou não sabe que quando nós o traímos? E ainda assim, o Senhor sabia ou não sabia dos pecados de Sodoma e Gomorra, para quem tu entenda? Sabia? Aí diz que os anjos desceram para ver se realmente aquela obra era conforme estava subindo ao Senhor. É nós que precisamos aprender alguma coisa, irmãos. É nós que precisamos ouvir parábolas para entender verdades do céu. Aí ele diz assim: se o esposo tivesse um espírito enciumado, desconfiado que a sua esposa tinha o traído, sem ter provas, ele tinha que pegar a esposa, levar para o sacerdote. O sacerdote ia pegar a água, ia pegar a terra do tabernáculo, ia botar na água, ela ia beber. E se ela tivesse traído o seu esposo, 3 coisas iam ser geradas nela: inchaço. A igreja está ou não está inchada, irmãos? Está ou não está? A igreja está inchada. Eu estou falando dessa aqui. Mas essa aqui é uma pequena amostragem da igreja aí fora. A igreja está inchada. A igreja não precisa mais de conhecimento, irmãos. Eu falo isso, parece soberba, mas não é soberba. Eu já tive do outro lado. É raro um irmão que chega perto de mim e pergunta algo da Bíblia. Honra a quem tem honra. Eu chego lá na Paloma, ela vem igual uma doida já. Pastor, vamos orar, vamos falar da Bíblia. Pastor, aquilo lá, me explica aquilo ali. É raro. Por quê? Porque a igreja está inchada. Ela não precisa mais de informação, talvez. Amém? É um dos sinais que a igreja está adulterando. Irmãos, Paulo diz assim: ó, crescer na graça e no conhecer. Mas uma igreja inchada, ela não quer mais conhecer. Segunda característica: a mulher ficava manca, inchada e manca. A igreja está ou não está manca? Está ou não está manca? Vamos lá. Tem irmão que está no grupo de louvor, é professor, está no teatro, está no jogo, está em tudo. Por quê? Porque a igreja é manca. Marca uma obra social, os irmãos, uma reforma, ficam até de noite trabalhando. Por quê? Porque a igreja é manca. As nossas contas todo mês ficam no vermelho. Por quê? Porque a igreja é manca. Uns ofertam. A questão não é que os irmãos ofertam pouco, é que poucos ofertam. Não é que 40 pessoas só dá 25 reais, porque essa é a média que dá, nem dá isso. É que alguns poucos ofertam. A igreja o quê? Manca. E a terceira característica, irmãos: a mulher ela era coberta de amargura, de tristeza. Amém? Uma igreja adúltera. Eu sei que essa palavra é pesada, mas era uma esposa infiel ao seu marido. Ela se torna inchada, manca e triste. Não se assemelha com o Apocalipse capítulo 3? Dizes tu: sou rico e abastado, e não sabes que és cega, manca, pobre e miserável. Amém? Triste, amargurada, achando que é, mas não é. Glória a Deus. Deixa eu ler o versículo 27 e 29. E havendo-lhe dado de beber aquela água, será que, se ela, a esposa, tiver contaminada e contra o seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre ficará inchado, e a sua coxa vai descair, vai ficar manca. E aquela mulher será por maldição no meio do meu povo. Irmãos, nós somos chamados para ser bênção e não maldição. Uma igreja inchada, manca e triste, ela é maldição no meio do povo.
Quem aqui já entendeu o que é igreja? Já entendeu? Alguns irmãos ainda não entenderam, o povo ainda não entendeu. Mas se nós estivermos entendendo, é nós que nos constituímos adúlteros, é os que entendem. Não são as prostitutas que adulteram, são as esposas. Entendeu isso? Porque se tu não entender, tu não vais viver. A gente acha que aqueles que estão em pecado, aqueles que não têm compromisso, que adulteram com o Senhor, não, eles estão se prostituindo. É aqueles que já entenderam. E que talvez já estão até se santificando. Só não estão gerando filhos para o Senhor. E ao não gerar filhos para o Senhor, que foi a primeira passagem que nós vemos, por não querer dar a sua semente para que Ele seja glorificado, está adulterando. Amém? Versículo 28. E se a mulher, se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então ela será livre. E o que vai acontecer com ela? Vai gerar filhos. Amém? Por que nós não estamos gerando filhos? A gente quer achar um culpado. O culpado não é pessoas, é atitudes. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, parar de dar inchado, irmãos. Ei, por mais que tu esteja fazendo tudo certo, tu tens que olhar e dizer que está dando tudo errado, ver que está dando tudo errado. A gente consegue fazer vaquinha para tudo, sim ou não? Partir para o lazer, a vaquinha sempre funciona. E é legal isso. Agora, partir para o espiritual, a vaquinha nunca funciona. Vamos fazer uma campanha de oração aí para alguém? Quase ninguém participa da vaquinha de oração. Irmãos, vamos fazer jejum para que o nosso espírito se fortaleça. Quase ninguém participa da vaquinha, irmãos. O Dudu ficou postando lá que faltava algum se iludido que eu tirar da minha mão e dar para a mão dele e ia resolver. Não resolver, irmãos. O problema não é pessoas, é atitudes. Alguém participou da vaquinha da sua oferta, Dudu? Não. Agora da pizza, do churrasco, do casamento, todo mundo participa, irmãos. Amém? O foco não é o que nós não estamos fazendo, o foco é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser inculpáveis diante de Deus. O que confrontava as mulheres era uma água misturada com barro. O que nos confronta é a palavra. Para essa adúltera era uma condenação ou um tipo de purificação. Para nossas vidas é outro. O que acontecia com a adúltera? Era apedrejada. Amém? O que acontece com nós? Nós ficamos infrutíferos. Tem coisa mais frustrante que para uma mãe do que não poder gerar filhos? Não. A coisa mais frustrante, irmãos, para uma mãe, para uma mulher, para a igreja, é não poder. Tem uns que não querem. Amém? Não querem. Agora fala dos que querem e não podem. Tem pessoas que vêm de casa, irmãos, para fazer uma inseminação para ter um filho. Sim ou não? Vem de carro. Porque é frustrante tu querer e não poder. Nós ficamos ou não ficamos às vezes amargurados, tristes, porque nós queremos gerar filho, mas nós não estamos conseguindo. Tu fala de compromisso, tu fala de comprometimento, tu fala de oferta, tu fala de horário, tu fala de prioridade, e parece que as pessoas não vai. O filho não brota. Porque, irmãos, é o princípio do corpo. Um sofre, todos sofrem. A Bíblia diz que é pelo auxílio e ajuda de todos os membros, de todas as juntas. Tudo tem que estar interligado para o crescimento do corpo. Como é que o corpo cresce se não é gerando filhos? Amém?
Infelizmente, até o dia de hoje, irmãos, nós andamos inchados, mancos e amargurados. Tiago capítulo 4. Está acabando, fica tranquilo. Tiago 4. Meu prazer é te louvar. Sumiu da minha Bíblia. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Glória a Deus. Esse é o vídeo de você hoje, irmão? Glória a Deus. É disso que eu estou falando, irmãos. É disso que eu estou falando. Prioridade, entender a prioridade. Agora, quando eu mando um louvor para o irmão, ele nem pergunta se eu quero que ele tire para hoje. É que se eu mandei para hoje, é para hoje. Mas talvez não desce, né? Talvez não desce. Mas tem dado. Amém, irmãos. Glória a Deus. Talvez não fique tão bom na primeira vez. Talvez o dia que eu pregar essa palavra pela segunda vez, ela fique melhor. Amém? Amém. Mas nós temos que aprender a dar o nosso tudo. Tem irmão esperando ganhar na Mega Sena para fazer caridade, não vai fazer nunca. Porque o que te move é o que te para. É o dinheiro que nos move, irmãos. Se fosse o dinheiro que me movesse, é mais fácil falar de mim. Se fosse o dinheiro que me movesse, esse ambiente estaria como está? Não. Ia estar cheio de chiqueiro de porco lá atrás ainda e sem piso. Até hoje ele não está esperando entrar as ofertas para fazer. Primeiro. Sim ou não? Sim. O que nos move é o que nos para, irmãos. Eu não estou incentivando ninguém a ser imprudente. Mas nós precisamos agir com fé. Amém? Porque se alguém não vai ofertar, Deus tem provido na minha vida, na tua vida, de algum jeito, de algum lugar, vai sair. Acharam Tiago 4? Tiago escreve assim. Tiago conhecia a lei do adultério não descoberto. Tiago conhecia. Versículo 2. Cobiçais e nada, são invejosos, cobiçosos e nada podeis alcançar. Querem gerar, querem conquistar, mas não conseguem. Combateis e guerreeis e nada tendes, porque vocês não pedem. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para gastar em vossos prazeres. Ei, irmãos, a igreja não é lugar de ter prazer, é lugar de gerar filho. Se nós estamos na igreja, estamos pedindo coisas para Deus, e essas coisas tendo gerado prazer, não é Deus que está dando, é o diabo. Tem como pedir para Deus que o diabo dá, irmãos? Sim ou não? Sim. Tu está lá pedindo e ele está ouvindo. Se aquilo não é de acordo com a vontade do Pai, os ouvidos de Deus estão tampados, o do diabo está aberto. Amém? Tiago diz, olha, vocês pedem e não recebem do Pai, porque o que vocês pedem é para gastar em prazer. Essa carta é para a igreja.
E ele diz que o estado da igreja é qual ali? Uma igreja inchada. Porque é uma igreja invejosa. Uma igreja o quê? Cobiçosa. Uma igreja manca, quer conquistar, mas não conquista. E uma igreja amargurada, pede, não recebe. Aí no versículo 4 ele diz: adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Irmãos, vai além de pecar. O adultério vai além de pecar, irmãos. Porque pecar todos pecam. Eu ouso dizer nessa noite que pior do que pecar é amar o mundo. Pior do que pecar é amar o teu trabalho. Pior do que pecar é amar o teu descanso. Eu tenho certeza do que eu estou falando isso. Porque pecador se arrepende. Agora está o teu tesouro, está o teu coração. Quem pecou mais, Davi ou Saul? Davi pecou muito mais que Saul, muito mais. Engravida. Ainda mais nós na nossa escala de pecado. Assassinato e adultério, pelo amor de Deus. Davi foi um monstro. Agora Davi amava o Senhor, Saul amava o reino. O reino era da terra, o Senhor é do céu. Com quem prosseguiu? Quem é que eles diziam? Jesus, filho de quem? De Saul ou de Davi? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque o Evangelho, primeiramente, foi anunciado a Abraão, mas depois foi anunciado a José. Sim ou não? Sim ou não? Depois foi anunciado a Moisés. Depois foi anunciado a Josué. Depois foi anunciado aos juízes. Depois foi anunciado a Davi. O Evangelho da graça. Então Tiago diz: olha, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Versículo 5. Ou vocês cuidam que em vós, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem o quê? Ciúmes. Se tu ler lá em Números capítulo 5, no versículo 11, se tu ler em casa, diz assim: ó, se o esposo tiver um espírito de ciúme, ele vai provar se a esposa está o traindo ou não. E ele prova, sabe para quem que ele prova? Para quem que ele prova? Para ela mesma. Sabe o que está acontecendo? Por que está acontecendo essas coisas no nosso meio? Para que o esposo venha provar para nós mesmos que nós temos adulterado contra ele. Glória a Deus. E o que o esposo vai fazer conosco? O Senhor nos pede alguma coisa que ele já não fez primeiro, irmãos. Quando os fariseus chegam a Jesus e dizem: olha, por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Jesus falou: por causa da dureza do coração de vocês. Amém? Jesus mandou perdoar os adúlteros, as adúlteras. Ele também perdoa. Amém? Para que tu entenda, a punição que ele dá às adúlteras é não gerar filhos. E foi para isso que nós fomos chamados, irmãos. Amém? Nós não fomos chamados para ter prazer. Quando um homem ou uma mulher se relaciona com alguém fora do casamento, qual é a última coisa que ele quer ter? Qual é a última coisa que ele quer ter com aquela outra pessoa fora do casamento? Um filho. Qual é a primeira coisa que ele quer ter? Prazer. Nós precisamos ir para casa nessa noite, irmãos. O que a igreja tem gerado em ti?
Por que tu vem nos cultos? Por que tu participa de alguma coisa? O que tu tens feito, o que tu deseja fazer, gera filho ou gera prazer? Glorifica o teu nome ou o nome do teu irmão mais velho? Amém, irmãos? O Espírito que nós habita. Qual é o Espírito que nós habita? Além do Espírito de Abba, Pai, também o Espírito do noivo. O Espírito do noivo habita em nós e ele tem ciúme de nós. Sempre que nós amamos o mundo, as coisas que há no mundo, nós nos tornamos o quê? Adúlteros. Porque o servo não é maior que o Senhor. Essa palavra, irmãos, ela tem que ser comida, ela tem que ser digerida, ela tem que ser praticada. E quando ela fica só na nossa boca, ela é doce. Amém? Glória a Deus. Antes, Deus dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, aos inchados, porém Ele dá graça, Ele dá perdão, Ele dá reconciliação aos humildes. Se sujeitem, pois, a Deus e resistam ao diabo, e Ele vai fugir de vocês, de nós. Cheguem-se a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vocês de duplo ânimo, purifiquem o coração. Como foi falado aqui no início dessa noite, irmãos, esse órgão aqui só bombeia o sangue. O coração é o entendimento. Aí esse vai bombear as nossas atitudes. É esse coração, o coração do entendimento, o coração das emoções, o coração das paixões, das prioridades. É esse coração que nós precisamos purificar. Glória a Deus, irmãos. O pecado desses ouvintes de Tiago, irmãos, o pecado deles era estar se relacionando com Deus por prazer, pedindo coisas a Deus para gastar para si mesmo e em si mesmos. Glória a Deus. Vai ficar cada vez mais amargo, gente. Pois se não amarga em nós, nós não conseguimos entender e nós não conseguimos expressar isso. Posso ler uma última passagem? Amém. Que horas tem? 10 horas. Glória a Deus. 10. 10 horas. Ezequiel. Profeta Ezequiel. Tremenda de brilho, curou suas feridas, colocou em seus ombros, ao rio te voltou. Divino companheiro, no caminho bom. Ezequiel, acharam? Leia em casa capítulo 2, capítulo 3. Deixa eu escolher poucos versículos aqui para ele não se alongar muito. Capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 4. Ezequiel escreve: Disse-me, pois, filho do homem, come o que achares, come este rolo. E depois de comer, vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai, e entra à casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavras. E se tu ler depois, ele vai dizer que no ventre era amargo. João repete a mesma experiência, irmãos, não teoria. Em Apocalipse 10, um anjo vem e também dá um rolo para ele. E ele diz que na boca era doce e no ventre era amargo.
O que era amargo? O rolo. O que é o rolo? A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A vontade que Deus tem para cumprir de geração em geração, de estação em estação, de época em época. Irmãos, é ou não é amargo essa palavra que a nossa era da igreja é Apocalipse 3? É ou não é? É amargo. Agora também era amargo, irmãos, vender tudo e dividir com todos. Eita! Era ou não era? Era ou não era? Claro que era. Era amargo. Sabe quão amargo era, irmãos? Às vezes que um casal vendeu as suas posses e falou que tinha dado tudo. Ninguém pediu tudo. Eles falaram que ia dar tudo e não deram. Deus matou eles. Às vezes que as pessoas olhavam de fora, respeitavam a igreja, olhavam para a igreja, mas não ousavam se juntar. Eu ainda vou pregar sobre isso. Isso se perdeu, irmãos. Às vezes que as pessoas não se juntavam porque diziam o quê? Temor. Só que a igreja era respeitada e a igreja crescia. Nós não. Nós convidamos para vir como está, permanecer como está. É importante vem, é importante vir, vem. Pode continuar com a namoradinha, pode continuar transando. Continua, não faz mal, Deus não se preocupa. Será que está certa essa pregação, irmãos? Ananias e Safira pecaram e Deus matou eles. Havia que vinha caravana de tudo quanto era lugar. Pedro passava e a sombra dele curava. A sombra. O povo ainda estava na sombra. O que Deus fez com Pedro, Rodrigo? Sabe o que Deus fez com Pedro? Levou ele para a cadeia. Tirou a sombra. Irmãos, Deus não quer que a gente seja sombra, Ele quer que a gente seja luz. É milagre que as pessoas querem. Manda elas para o Universal, manda elas para o Mundial, manda elas para Quadrangular, manda para lá, manda para Aparecida, também faz milagre. Manda para John Bachman. Fica tranquilo, essa palavra vai para o YouTube. Deus pega Pedro e bota ele na cadeia. A questão não era Pedro, era o povo. Aí lá na cadeia, Pedro é liberto. E Deus falou, agora vai lá e ensina. Irmãos, nós não somos chamados a fazer milagres, nós somos chamados para ensinar. É a palavra que tira o jugo. Amém? Nós somos chamados para ensinar. A igreja tem que gerar temor e respeito. A igreja tem que começar a atrair novamente os pecadores. Mas a gente vai se distraindo para essas coisas, a gente vai virando uma comunidade de pecador. Sim, irmãos, o que nos diferencia é o pecado. Mas onde está o temor que é devido ao Senhor? Amém? Eu creio que essa palavra vai nos motivar e nos direcionar a começar a gerar filhos para Deus. Não membros, crentes, evangélicos. Irmãos, sem medo de errar. As pessoas que querem milagre mandam para outro lugar. Não tem lugar aqui. Eu sei que é duro às vezes quando eu falo, olha, se não for para viver isso eu paro. Eu paro. Vou congregar em algum lugar também. Vou até ganhar salário. Vou ganhar um carro, vou ganhar uma casa, vou ganhar um terno, vou ganhar um monte de coisa. Pô, se é para ver uma mentira, pelo menos eu vou me sustentar da mentira. Amém, irmãos? Deixando toda a modéstia, hipocrisia e tudo de lado, irmãos. Eu não sei para ti, mas isso tem sido muito amargo no meu ventre. Eu nunca pensava em desistir. Depois que comecei a pregar isso, eu comecei a pensar em desistir. Eu achava tão legal dizer que tem que ir para a cruz, e depois que comecei a pregar isso, me deu vontade de não ir mais. Descer.
Na sequência dos versículos, versículo 15, Ezequiel estava vivendo o cativeiro, irmãos. A vez que ele vai até onde estão os cativos, na beira do rio, e ele senta lá. Ele fica 7 dias lá. Amém? Ele ficou 7 dias vivendo aquilo que ele estava vivendo, sentindo aquilo que ele estava sentindo, experimentando aquilo que ele estava experimentando. Alguns de nós, irmãos, usamos o que Deus está nos dando para nos afastar daquilo que Ele quer. Deus nos dá uma mensagem de amor e essa mensagem de amor afasta as pessoas de nós e nós nos afastamos dela. Deus dá dons e os dons se afastam das pessoas e afastam as pessoas de ti. E não é essa a vontade do Senhor. Foi lá Ezequiel e sentou na beira do rio, junto com os exilados, 7 dias. Sabe quantos dias durava um luto judeu? Quantos dias? 7 dias. Quantos dias os sacerdotes... Quem é que é sacerdote de Deus? Quantos dias um sacerdote tinha que se purificar de algum pecado ou de tocar em um morto? 7 dias. Irmãos, as figuras servem para que a gente venha viver uma realidade. Amém. Alguns intercessores gostam de usar esse chavão e ele é legal. Nós precisamos nos colocar na brecha. É isso que esse homem fez, que esse profeta fez. Se colocou na brecha pelo povo. Amém? Mas ele foi até onde ele estava. Ele viu, ele sentiu, ele experimentou. Em Jó capítulo 2, a vez que Jó estava lá, todo ferrado. Todo ferrado. A mulher diz, amaldiçoa Deus e morre. A vez que 3 amigos ficaram... A gente pode contestar os argumentos dos amigos ou não. Só que a vez que eles ouviram falar o que tinha acontecido com Jó, eles vieram. E eles ouviram a voz de Jó de longe, olhando para ele, de tão desfigurado que ele estava. Eles não o conheceram. E eles sentaram junto com Jó, irmãos, no pó, e ficaram 7 dias calados. Eles ficaram 7 dias olhando e analisando a situação que Jó se encontrava. Quem começou a argumentar primeiro foi Jó, não foi os amigos. Deus estava tratando com Jó ou com os amigos? Com Jó. Foi ou não foi Deus que mandou os amigos lá para confrontar e para dar uma cutucadinha nele? Já no capítulo 3, os amigos dizem assim, pois é, Jó, tu aconselhava todo mundo a ter fé, daí na tua vez tu não teve. Eu não sei se essa palavra já falou contigo, comigo eu já. Amém? Né? Por que às vezes acontece tanta coisa comigo? Porque com o outro acontece outra coisa. Contigo acontece uma coisa, com o outro acontece outra coisa. Com todo mundo acontece alguma coisa. Eu vou repetir, irmão. Se eu consigo estar em todo o culto, no horário, todos conseguem. Só não quer. Se tu consegue orar todo dia e eu não consigo, é porque eu não quero.